eu vi muitos profissionais da minha área, da área da saúde mental, muito próximos ao burnout, né? Porque se aumentou a demanda, né? A gente nunca falou tanto em saúde mental como estamos falando agora. Então, a demanda para os profissionais de saúde mental também foi enorme. O brasileiro nunca viveu ansiedade de forma tão coletiva e violenta. Nesses últimos 2 anos de pandemia, muita gente precisou identificar os sintomas, mas também saber para quem gritar por socorro quando o assunto é saúde mental. A gente vai conversar com uma pessoa que fez a diferença nesse sentido, doutora Karen Scavacini. Doutora Karen, te dou as boas-vindas já te perguntando o que são os transtornos mentais. Bom, Fernando, eu agradeço, para mim é uma honra poder estar aqui. E vamos lá, os transtornos mentais são alterações no funcionamento da mente que vão prejudicar o nosso desempenho na nossa vida familiar, pessoal, no trabalho, na forma como a gente reage, tanto às coisas que nos acontecem, como ao que nos rodeia, na nossa possibilidade de autocrítica, tolerância, enfim, em várias situações do nosso dia a dia. E os transtornos mais comuns que a gente tem vão ser a depressão, a ansiedade, transtorno bipolar, e que afetam aí uma grande parte dos brasileiros. Eu conheço bem, especialmente essa parte da ansiedade. Mas me diz, doutora Karen, a pandemia, ela trouxe novos casos ou ela intensificou aqueles que já existiam? Ou foi uma mescla dos dois? Olha, Fernando, foi uma mescla dos dois. Então, é claro que pessoas que já estavam vulneráveis acabaram sendo mais atingidas, né? E muitas outras, por conta de tudo que a gente está passando, elas acabaram tendo o início aí de algum transtorno mental. E qual a importância de uma abordagem profissional? Porque sejamos francos, né? Quando a gente fala em saúde mental, muita gente ainda pensa em mimimi. Ah, não, porque isso é mimimi, tu não tem motivo para estar triste, tu não tem motivo para falar em depressão, e as pessoas às vezes não podem nem se dar o direito a viver um diagnóstico, porque acaba sendo frescura para muita gente. Socialmente a gente vive esse tabu. Então, qual a importância de uma abordagem profissional quando a gente fala em depressão, em ansiedade, em síndrome do pânico, bom, até mesmo ideação suicida? Sim, bom, é super importante ter um profissional da área da saúde mental dentro desse cuidado, né? Então, a gente costuma trabalhar em conjunto com o psiquiatra, eu sou psicóloga, então vou falar, né, terapia vai ajudar muito também a entender os caminhos, os gatilhos e todas as possibilidades. E acho que tem um ponto, Fernando, que você tocou que é super importante, assim, a gente poder falar abertamente. E a gente também entender que nem tudo vai ser um transtorno mental, né? Para ser um transtorno mental, precisa ter vários sintomas, um impacto no dia a dia, na vida da pessoa, e acontecer aí num período de tempo. Então, muitas pessoas também acabam confundindo tristeza com depressão, né? E muitas pessoas ficaram tristes e perderam pessoas, então também entraram num processo de luto durante a pandemia, que não necessariamente significa que elas estejam depressivas. E agora, lembrando lá do início da pandemia, muita gente postou nos stories ou no feed do Instagram, se você precisar conversar com alguém, converse comigo. Pessoas sem nenhuma formação na área da saúde, pessoas que queriam ajudar outras pessoas. Agora eu me pergunto se isso é realmente algo benéfico ou se há um risco em, por exemplo, alguém ameaçando uma tentativa de suicídio, com uma depressão severa. Um amigo diz, não, fala comigo, fala com fulano. Qual é o risco desse cuidado não profissional acontecendo? Olha, eu acho que pode ter um risco, mas eu vejo muito mais uma possibilidade de cuidado do que um risco, né? Eu acho que quando a gente percebe que alguém não está legal, a gente abre para poder escutar as pessoas, a gente pode oferecer um caminho, mas a gente tem que estar aberto para isso. O que eu estou falando como aberto? Então, é poder escutar sem julgamento, sem querer dar respostas prontas ou conselhos, né? É muito mais conseguir ter uma escuta empática e uma escuta acolhedora do que falar, né? E quando necessário, fazer o encaminhamento para o profissional da área da saúde mental, sem preconceito também, porque a gente também ainda tem um preconceito muito grande. Não, fala comigo, tu vai falar para o psicólogo, eu resolvo. Então, também poder entender qual que é seu limite dentro desse cuidado, eu acho que é o limiar do que pode ser uma situação de risco
para uma situação de cuidado. Muitos sinais que a gente percebe de sofrimento emocional e até de risco de suicídio podem ser percebidos por outras pessoas que não profissionais, né? Então, a gente sabe que a prevenção também pode ser ter uma pessoa com o conhecimento certo, estando disposta e aberta no momento certo, né? Então, eu acho que a prevenção do suicídio, ela está também na mão de todos nós, entendendo que tem uma diferença entre a gente conseguir prevenir e ajudar e a gente conseguir prever quem, quando e como vai fazer alguma coisa. Aí, foram vários, na verdade, não só pessoas, não só CPF querendo ajudar, mas também muitas empresas, muitas associações, universidades, cursos da saúde, naquele início, naquela fase crítica da pandemia, onde a gente via coisas horrendas acontecendo, a gente viu muita gente oferecer ajuda, oferecer suporte, oferecer tempo, e era difícil encontrar qual o serviço que mais se adequava àquilo que tu precisavas. E aí, junto com o Instituto Vitaleri, e junto com uma equipe maravilhosa, que já trabalha na prevenção de quadros como esses, vocês resolveram mapear todos esses serviços acontecendo. Conta um pouquinho como que isso aconteceu e que projeto que surgiu disso. Bom, vamos lá, Fernando. A gente já tinha uma ideia de fazer o mapa presencial, por sentir muito essa necessidade de poder mostrar para a pessoa que está em sofrimento, que tem uma dificuldade também de achar essa informação de modo claro e seguro, né, onde que existem locais de atendimento em saúde mental gratuitos e voluntários no país. Então a gente já estava com essa ideia. Quando a pandemia veio, e aí a gente começou a receber aí pelo WhatsApp, né, olha, o grupo tal de acolhimento, roda de conversa, plantão psicológico. Puxa, pera, essas informações vão se perder, porque, né, o WhatsApp ele começa a rolar e você perde a informação. Então a gente começou a separar todas essas informações e resolveu, então, colocar, né, tirar do papel e colocar no ar o mapa saúde mental, onde a gente, então, fez um mapeamento de tudo que estava sendo oferecido, primeiro virtualmente, ou seja, grupos, associações, institutos que estavam oferecendo não só plantão psicológico, como acolhimento, como uma escuta, às vezes uma escuta empática, né? Então, acho que a gente conseguiu ver, bem no início da pandemia, uma mobilização social muito importante acontecendo nessa oferta de ajuda. E a gente quis pegar essa informação e poder passar para as pessoas de uma forma organizada e de fácil entendimento. Então, a gente separou o mapa virtual, que a gente chama, para todos os públicos, para profissionais da área da saúde e para públicos específicos, como, por exemplo, pessoas em luto pela Covid ou a população LGBTQIA+, e a gente foi colocando todas essas informações. Ao mesmo tempo, a gente foi atrás de fazer o mapa presencial, onde, a partir do Google Maps, você consegue encontrar, né, onde a partir do Google Maps você consegue encontrar, se você colocar o seu CEP ou autorizar a sua geolocalização, tudo que tem disponível em saúde mental, voluntária, gratuita, próximo da onde você está. E aí também a gente sentiu a necessidade de ter um guia de ajuda, porque também as pessoas não sabiam quem, quando, como e onde buscar ajuda. Né? Em que momento eu vou para uma UPA, em que momento eu vou para uma UBS, o que acontece no CAPS, como que eu chego no CAPS. CAPS são os Centros de Atenção Psicossocial, que pertencem ao SUS e fazem o atendimento aí de psicologia e psiquiatria. Então a gente fez também, pegou todas essas informações, compilou, fez uma cartilha, e aí também fizemos uma biblioteca virtual de várias outras cartilhas que a gente foi encontrando pelo caminho, que tem muita coisa legal que já foi produzida e que ninguém conhece ou que poucas pessoas conhecem. Então a gente quis juntar tudo isso no mapa e não posso deixar de dizer que só foi possível porque daí a gente teve um apoio do Google.org, que acreditou aí na nossa ideia e nos apoiou para que o mapa realmente saísse do papel e acontecesse. E aí depois do Google.org a gente teve aí o apoio para a divulgação do Unicef, do CVV e de várias outras instituições. A sociedade civil deu um show de organização nessa pandemia. A gente sofreu de várias frentes, a gente sabe, a gente não precisa entrar nesse mérito, mas a sociedade civil se organizou
e conseguiu compensar algumas lacunas, de novo, vou utilizar esse termo, violentíssimas durante a pandemia, e que sequestraram muitos direitos do brasileiro, e eu fico fascinado com cada uma. Essa temporada é justamente dedicada a essas plataformas, a esses projetos que surgiram da sociedade civil, e cada entrevista me deixa mais orgulhoso, empolgado em criar outras e identificá-las. Isso é maravilhoso, porque na verdade é um mapa mesmo. Ele é literalmente um mapa. Você coloca a sua geolocalização e ele te aponta o que está próximo, o que você pode utilizar. Isso é uma ideia fantástica. Mas eu imagino que tenha dado muito trabalho. Nós vivemos em um país gigantesco, continental. Quanto tempo demorou? Porque o serviço, o site, ele surgiu em maio de 2020, acredito. Isso era muito próximo da primeira morte relacionada à Covid em território brasileiro, que foi em março, alguns meses antes. Então, foi um período muito curto para desenvolver esse mapa. Foi, mas foi uma força-tarefa que a gente fez. Então, assim, a gente começou talvez em um mês a gente colocou todo o mapa no ar, acho que não chegou a isso. Teve uma parte que foi colocada depois, que demorou mais para a gente conseguir fazer o levantamento de dados, que foram as clínicas escolas de psicologia, que a gente queria saber tudo que tinha no país em clínicas escolas de psicologia disponíveis. E, para nossa surpresa, né, poucos dos CRPs, que são os Conselhos Regionais de Psicologia, tinham essa informação. E o Conselho Federal de Psicologia não tinha essa informação. Então, nós fomos buscar, e a gente foi através do Google mesmo, olhar, vamos procurar tudo que tem o que tem em cada estado, todas as faculdades de psicologia, vamos descobrir todas as clínicas escola. Então, tiveram algumas informações que foram mais difíceis da gente conseguir. Mas o mapa mesmo foi em torno de um mês da concepção, o início do trabalho, até ele estar no ar. Eu acho que esse foi um dos pontos que a pandemia levantou e que eu acho que o brasileiro vai aprender alguma coisa, que é esse amadorismo das instituições, né? A falta de dados, a falta de informação. É impressionante, porque quando a pandemia surgiu e não se teve tempo para organizar tudo, para estruturar o que seria a ausência, não, as pessoas foram jogadas a um abismo de solidão, de isolamento, e as instituições não tinham o contato dessas pessoas, as escolas não tinham uma informação atualizada de contato dos estudantes. Nós conversamos também nesse projeto com um deles. As associações que ofereciam suporte, seja num grupo de suporte emocional para qualquer doença, não tinham contato dessas famílias para entrar e dizer, olha, a gente vai fazer um grupo online a partir de agora. Então realmente é um absurdo, mas eu acho que a gente aprendeu alguma coisa, né? Acho que toda guerra, a gente está travando uma guerra, toda guerra, ela traz também certos aprendizados que ficam para a humanidade. Acho que esse é um deles, o valor da informação e dos dados. Quantas pessoas já utilizaram, vocês têm essa estimativa de quantas pessoas se beneficiaram desse acesso ao mapa até agora? Olha, desde maio do ano passado até agora, foram mais de 450 mil acessos ao mapa. Em alguns momentos que a gente entra, tem 6, 10 pessoas online. Então, também é muito legal poder ver que o mapa está sendo usado, né? Então, acho que esse é o primeiro ponto. Então, a gente pensou numa solução que está sendo usada, né? Porque, às vezes, também, quantas ideias maravilhosas que tem por aí que as pessoas não têm esse conhecimento, né? Então, a gente teve... Muitas pessoas fizeram, lógico, a divulgação foi toda espontânea com relação ao mapa, e volta e meia a gente vê aí informações do mapa circulando, que nos deixa super felizes, né, de que realmente a gente está conseguindo ajudar as pessoas. Muitas instituições já pediram para sair do mapa por conta de não darem conta da demanda que está sendo gerada através do mapa, então também isso nos mostra que as pessoas chegam no mapa, conseguem a informação e conseguem chegar no serviço, né? Tem vários e-mails que também a gente recebe de pessoas tanto buscando ajuda, né, como pessoas parabenizando, querendo divulgar no seu local de trabalho, querendo participar do mapa. Então, também recebemos muitas indicações de locais. Para você ter ideia, Fernando, a gente recebe em torno de 2 a 3 novas indicações de locais por semana. Então, o que, ao nosso ver, é um número significativo, né? E aí, esse mapa vai sendo realimentado uma vez por semana, então a gente faz, né, a verificação desses novos locais, a gente só coloca locais que a gente entende que realmente são gratuitos e voluntários e que vão manter aí
pelo menos uma, duas, cinco encontros com essa pessoa que os procura. E é legal, eu gostei que vocês colocaram essa informação no site de quantas pessoas estão online. Eu entrei em uma madrugada e haviam ali 6 pessoas conectadas, né? É claro que eu entrei por uma razão profissional, queria fazer essa conexão, foi uma indicação de uma amiga em comum, e eu estava lá pesquisando, mas quando eu vi aquele número, 6 pessoas online em uma madrugada, é aquela sensação do, poxa, eu não estou sozinho, né? Isso achei tão legal, esse conforto, essa validação de saber que, buenas, talvez eu não seja o único. A gente sabe, é uma coisa meio óbvia, mas quando tu vê aquele número já facilita um pouco esse entendimento. Todos os serviços cadastrados por vocês são voluntários? Todos os serviços que a gente cadastra são voluntários. É claro que a gente não pode responder por esses serviços, porque o que a gente faz é realmente esse mapeamento, mas a gente faz uma checagem para ver exatamente se realmente é voluntário, para confirmar as informações, quer dizer, como que a pessoa chega, qual que é o público-alvo e o que eles oferecem. Então, a gente faz essa checagem aí para tentar fazer essa filtragem. E a nível governo, deu para expandir o mapa, utilizar daqui a pouco alguma ajuda para colocar isso no SUS? Não sei, rolou algum suporte? Então, Fernando, a gente foi atrás de vários ministérios, né, tanto para tentar conseguir informações, como para pedir ajuda na divulgação do mapa. A gente foi atrás do Ministério da Saúde, do Ministério da Educação, do Ministério da Mulher e dos Direitos Humanos, e não tivemos retorno, né? Não tivemos nenhum apoio formal por esses ministérios, e muito menos informações repassadas por eles. Então, isso nos entristece por pensar que é um serviço de utilidade pública, que poderia ser amplamente divulgado, quer dizer, até tivemos contato de uma ou outra pessoa quando a gente foi atrás, mas mesmo assim, praticamente nós não recebemos nada, né, no sentido de informações ou de ajuda do poder público. E isso mostra mais uma vez que, muitas vezes, se não é a sociedade civil parar e se organizar e fazer alguma coisa, nada acontece. Eu achei legal também, tu comentaste, eu quero dar uma atenção a isso, vocês segmentaram o mapa também, né, para diferentes níveis e diferentes grupos. E eu vejo, bom, eu trabalho com saúde e comunicação, mas eu não sou um profissional de linha de frente, mas é impossível não se emocionar imaginando o que viveu o cara abrindo um número brutal de covas todos os dias, o cara declarando óbitos em uma UTI a um nível que ele nunca antes pensou que em sua carreira faria, o enfermeiro que vai para casa e dorme numa sacada no frio para não infectar pessoas da família. É uma sensação horrível. E eu não imagino o que esses profissionais viveram durante essas fases agudas da pandemia. Qual é a importância de um suporte para esse público específico? Nossa, Fernanda, é fundamental, né? Até porque a gente sabe que as taxas de burnout nessa população são enormes, e com toda a pandemia foi a população que mais foi requisitada, né? E que, infelizmente, nem todos reconhecidos no seu esforço. Então, você poder ter muitos serviços, porque lá no mapa, na parte de profissionais da saúde, e eu acredito que todos eles estão incluídos no que a gente chama de profissionais da saúde, tem muita oferta de serviço de escuta, né? E também nós acabamos sendo procurados por muitos serviços que estavam sendo oferecidos, e o que a gente fez foi algumas reuniões de supervisão. Então, nós pegamos alguns dos serviços que a gente colocou no mapa, e aí a gente tinha um horário fixo, olha, vamos estar aqui para dar supervisão com relação a comportamento suicida na pandemia, né? Porque também muitos desses locais abriram esses espaços de escuta e começaram a receber demandas muito pesadas, né? E não sabiam exatamente como lidar com essas demandas, até porque o objetivo não era um serviço de terapia, né? E sim de acolhimento. E existe alguma diferença? Óbvio, a gente vive hoje no mundo virtual, não é a mesma coisa. Eu trabalho com acho que é o que mais me dá
prazer em fazer são as palestras, né, para familiares de pessoas com demência. Gosto muito de chegar lá e me conectar emocionalmente com essas pessoas. Quando eu os vejo chorando durante a palestra, eu sei que eles não estão chorando porque eles imaginam a vovó Nilva, muito pelo contrário, eles estão vendo sua própria história, eles estão refletindo ali suas emoções e sua biografia. E isso, para mim, é muito importante. É a mesma coisa no virtual? Não, não é. A gente não consegue se conectar com todo mundo, a gente não consegue enxergar o brilho, a lágrima, o sorriso, a gargalhada coletiva, esse impacto das emoções no coletivo a gente não tem. Quando a gente fala nesse acompanhamento, nesse suporte à saúde mental, existe uma grande diferença entre o virtual e o presencial, porque tu já relataste que a busca foi pelos serviços virtuais, mas também pelo mapa presencial. Qual é a grande diferença? Algum desses quadros psicológicos, eles podem ser exclusivamente de uma atenção presencial ou podem todos começar esse trabalho de suporte por vias digitais? Olha, Fernanda, eu concordo com o que você falou do impacto quando você tem um grupo de pessoas, mas tem um outro lado que é uma democratização no acesso ao cuidado que não tinha, né? Que o virtual trouxe. Então, cidades muito pequenas, que não têm acesso à saúde mental, puderam começar a ter através do virtual. Então, acho que tem uma diferença quando você compara alguém que está numa capital, que pode escolher agora, né, ir num psicólogo, num terapeuta presencial ou virtual. E quem não tinha esse acesso. Então, nós fazemos também muitos grupos de apoio a pessoas em luto por suicídio. E os grupos eram presenciais até o início da pandemia. E aí nós começamos a oferecer esses grupos virtualmente. O número de pessoas de cidades muito longe, cidades muito pequenas, que não tinham acesso a esse encontro, né, é muito alto. Então, eu vejo que, é claro que tem suas diferenças, acho que os dois tipos têm benefícios e tem coisas que são um pouco mais difíceis, mas que as pessoas conseguiram também se conectar, né, estando isoladas, foi uma das formas de conexão e de cuidado muito importantes, isso eu não tenho dúvida. E que a gente deu acesso a muitas pessoas que tinham vergonha de ir no consultório de psiquiatria ou de psicologia, ou que não tinham realmente como ir fisicamente falando, eu acho que a gente trouxe muito mais benefício a hoje poder ter esse modelo híbrido. As pessoas poderem hoje olhar e falar, eu vou no presencial ou eu vou atrás de um serviço virtual. Você falou no burnout. Eu sempre trabalhei de casa, eu sempre trabalhei para mim, então eu não vou dizer que eu estou acostumado com esse regime, mas é algo que para mim é familiar. Mas eu vi muitos amigos colapsarem, né? Porque você não tem mais aquela sensação de buenas, fechei a porta do escritório às 6 horas da tarde e vou viver minha vida. Não, você tem uma ditadura da produtividade a partir de agora, você tem esse medo de sair, de infectar e ser infectado, de trazer para casa, você vive esse constante medo e você perdeu basicamente todas as válvulas de escape, né? Vai trabalhar pra caramba para sexta-feira ir numa festa e relaxar com os amigos. Não tem. Vai para um bar, é um risco. Vai encontrar amigos. Quantos? E aí as perguntas e dúvidas são várias, né? Explica um pouquinho para a gente o impacto do burnout e como que as pessoas podem identificar, né, O mapa tem, né, uma cartilha para ajudar as pessoas a identificarem os sintomas. Quais são esses sintomas dessa fadiga, dessa sobrecarga? Fernando, acho que o burnout ele está sempre ligado a questões do trabalho, né, ou também de estudo, para quem, né, só estuda, mas ele está muito ligado a essas questões. Então, é essa exaustão. A pessoa chega num estado de exaustão que pode levar a uma depressão, né, e as duas coisas podem acontecer ao mesmo tempo. Então, começa a ter problema de sono, alimentação, muita gente foi descontar na comida, tudo isso. Começa a ter, às vezes, raiva do que está fazendo, começa a ter até cinismo, isso a gente vê em profissionais da área da saúde, um certo cinismo, uma agressividade, porque a pessoa está exausta, né? Ela não consegue concentrar, ela não consegue produzir da mesma forma, e ela continua com essa sensação de cansaço constantemente,
mesmo que ela tenha uma boa noite de sono. Então, eu diria que esses são os principais sintomas que a gente vê no burnout. Eu vi muitos profissionais da minha área, da área da saúde mental, muito próximos ao burnout, né? Porque se aumentou a demanda, né? A gente nunca falou tanto em saúde mental como estamos falando agora. Então, a demanda para os profissionais de saúde mental também foi enorme e que não sabiam lidar com toda essa demanda e que deixaram também o seu autocuidado para trás. Eu concordo que as questões do home office, acho que já estava um pouco, quando a gente traz o computador para casa do trabalho e fica com o telefone o tempo inteiro conectado, acho que isso já estava acontecendo. Acho que piorou com a pandemia, né? E aí acho que a gente poder entender qual que é o meu limite, qual que é meu sinal, como é que eu sei que eu não estou legal ou que eu estou precisando descansar, né? Da onde vem essa pressão toda? E eu acho que trocar o prazer também, né? Porque você tinha prazer em algumas coisas, já que eu não posso fazer isso, eu vou trabalhar. Quem sabe eu tenho prazer no trabalho. O trabalho pode dar prazer, ele dá prazer em muitas coisas que a gente faz, mas não pode ser a única fonte, né? E também vi as pessoas usarem muito o trabalho como válvula de escape para também não pensarem com relação à pandemia, né? E muitos chefes sem noção, fazendo assim com demandas absurdas, e-mails 3 horas da manhã, né? E empresas que também, né, deixaram muito isso acontecer e que depois precisaram começar a lidar com o burnout dos seus funcionários, com maior índice de afastamento por conta desse excesso de demanda. Há quem diga que a pior das ondas, depois que essas variantes derem um pouco de paz para a humanidade, vai ser realmente aquele momento pós-tsunami em que se olha para os destroços e se começa a arrumar o terreno, vai ser a onda realmente do impacto na saúde mental da população no geral, né? Tanto no coletivo quanto no privado, no particular, porque... Nossa, eu trabalho com demência e tudo que a gente sempre preconiza como saudável para aquelas relações é tudo aquilo que você não pode mais fazer durante esse período. E o impacto disso vai ser violentíssimo. E a gente vai lidar com isso no futuro. Agora, muitas vezes, durante esses últimos 2 anos, a gente pensou, não, peraí, depois eu penso nisso, agora tem uma coisa muito mais importante, tem uma urgência... E isso vai sendo postergado. Bom, mas no site do Mapa tem todas essas informações, não só sobre o burnout, mas também ansiedade, depressão, todos esses outros quadros que conversamos. Todas essas informações estão lá no Mapa, Fernando. Quem quiser é só olhar, baixar a cartilha, tá tudo lá. Vai estar aqui embaixo na legenda e o site, todas as informações. E agora, para finalizar, eu vou te fazer a mesma pergunta que eu fiz para todos os 7 outros entrevistados. O Mapa surgiu em uma pandemia para resolver um problema da pandemia, um problema que poderia ter sido resolvido por outras frentes, mas que não foi. E vocês fizeram um trabalho maravilhoso, deram esse presente à população brasileira, mas passado esse período de pandemia, o Mapa continua, o Mapa foi um projeto só para a pandemia. Qual é o próximo capítulo dessa jornada para vocês? Com certeza o Mapa continua, Fernanda. Não faria o menor sentido parar o Mapa quando a pandemia acabar, né? Até porque a gente não sabe até quando vai essa pandemia, né? Mas de qualquer forma, o Mapa não para. A gente está, inclusive, aumentando o Mapa. Então, há pouco tempo a gente lançou o Mapa da Mulher, que é com locais para a saúde mental feminina, exclusivos para a saúde mental feminina. Nós estamos desenvolvendo o Mapa da Diversidade e o Mapa da Quebrada, também com locais falando da diversidade, com atendimento para a diversidade e locais de atendimento na periferia. E também a gente precisa ter essa informação para as pessoas que precisam. Tem um outro ponto importante, Fernando, que você trouxe com relação às ondas, né? Eu acho que a onda da saúde mental, ela já começou, ela não vai começar. Nós já estamos nela. Pode ser que ela piore. Então, eu faço parte de um grupo internacional de 47 países estudando suicídio e Covid desde o início da pandemia. E nós não vimos aumento nos casos de suicídio em diversos países, aliás, em todos os países, exceto na China. Pode ser que a gente veja um aumento no final da pandemia. Pode ser, né? Então, acho que é mais um dado para a gente poder pensar a importância de prepararmos o terreno, de prepararmos atendimento em saúde mental, conscientização,
capacitação, né, para a gente ir além do só vamos falar sobre o assunto, mas assim, o que cada um de nós pode realmente fazer para ajudar o outro e para melhorar a saúde mental. Karen, muitíssimo obrigado, inspirador, de verdade. É mais um contato, mais uma pessoa que eu adiciono lá no meu hall de pessoas inspiradoras. E não tenho palavras para agradecer o teu tempo e também esse presentão que vocês estão dando para todo mundo. Eu recebi vários contatos de amigos perguntando, Fernando, como eu trabalhei ativamente também no processo de vacinação aqui em Porto Alegre, com um grupo de voluntários, uma galera mandando mensagem perguntando, Fernando, você sabe de alguma plataforma que possa ajudar, algum serviço gratuito? Eu, naquela época, desconhecia e agora fiquei encantado e não tenho palavras. Brigadão. E que bom que você conseguiu um tempo para a gente conversar. Fernando, eu que agradeço muito, é uma honra mesmo estar aqui conversando com você, e que bom, né, que é muito bom poder ter essa sensação de ajudar, né, de conseguir criar alguma coisa e de ajudar. E, bom, tenho só a agradecer, obrigada mesmo.